Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre Suzanne von Richthofen. Vou começar com os filmes, O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou os Pais. Depois nós vamos adentrar no caso dos Richthofens e mais do que isso, nós vamos falar sobre a Suzanne e vamos analisar um pouco da sua personalidade. Então se preparem, porque agora vem a análise. Os filmes estão na Amazon Prime Video, estrearam recentemente, eu já corri para assistir eles, para fazer análise para vocês, e eles têm uma ordem certa segundo o diretor, que seria O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão da Suzanne em relação ao assassinato, e A Menina que Matou os Pais, que é a versão do Daniel Cravinhos. Detalhe interessante, todos os diálogos são tirados baseados no depoimento tanto da Suzanne quanto do Daniel. Se você tiver uma curiosidade maior sobre isso, eu tenho uma coisa aqui para você. O livro da Ilana Kasoy, que é o Casos de Família, aqui tem tanto o caso dos Richthofen como também dos Nardoni. E aqui tem todo o depoimento deles, tem o laudo de necropsia, é muito completo e a escrita da Ilana Kasoy é perfeita. Inclusive eu vou botar aqui na descrição um link para a compra do livro. Vamos falar sobre o filme. Primeiro sobre O Menino que Matou Meus Pais, que é a visão da Suzanne. Esse filme, ele começa como o outro, na parte que eles estão na frente da casa, o policial chega, o policial entra na casa e ele visualiza o corpo do Manfred e da Marisia. E aí então a gente tem um start pro filme e já passa pro julgamento. Mas o que eu acho muito interessante é a pegada do filme, a direção para mim foi ótima, fantástica. E a trilha sonora, pesquisem a letra da música, que vocês vão entender a que veio esse filme. Quando passa pro julgamento, a gente traz a visão dela. Ela traz uma visão muito de que o Daniel manipulou ela, de que o Daniel abusava dela sexualmente, abusava dela psicologicamente, que o Daniel trouxe para ela o uso das drogas e que também o Daniel tirou a virgindade dela. Em suma, é isso que traz. E que ele que implantou a ideia na cabeça dela matar os pais. Contudo, fica uma leve dúvida no ar. Se tudo isso foi ele que fez, se tudo isso foi ele que planejou, porque a única pessoa que não demonstra arrependimento é a Suzanne. E isso a gente vai falar mais na frente no vídeo, segura aí. A menina que matou os pais, que é justamente a visão do Daniel, eu acho ela muito mais coerente. Muito mais coerente, porque o trajeto mostra essa questão de como ele conheceu a Suzanne e de como ela o manipulava. Inclusive isso daí já fica uma coisa para você que pode estar passando por um relacionamento abusivo. Esse segundo filme, que é A Menina que Matou os Pais, ele deixa muito claro como uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo sofre. Porque a Suzanne, a todo tempo, ela dá um pouco de alguma coisa pro Daniel e ao mesmo tempo ela tira. Ela faz um jogo de troca sem ele perceber, ela faz um jogo psicológico com ele. E isso é muito interessante porque é o que acontece em relacionamentos abusivos. Não necessariamente todo relacionamento abusivo é retrato de um relacionamento com um psicopata. Contudo, todo relacionamento abusivo ele tem características incomuns. E uma delas é exatamente essa, que é a manipulação psicológica, essa chantagem emocional. E a Suzanne a todo tempo está fazendo isso com o Daniel. Ela faz a todo tempo, a todo momento. E é fantástico no filme porque dá para entender a personalidade da Suzanne, até porque depois ela faz muitas outras coisas dessa de sedução durante o tempo que ela está presa. Então daí dá para você correlacionar um pouco. E outra coisa que eu gostei bastante dos dois filmes é a relação da direção. A direção e como ele utiliza a câmera para fazer uma narrativa metalinguística. Eu achei fantástico, porque no filme, com a versão da Suzanne, quando mostra a Suzanne na casa dos pais do Daniel, a câmera está um pouco mais elevada, já que é a visão da Suzanne, é ela de cima, olhando a família pobre embaixo. E quando eles vão visitar a família da Suzanne, como é ela que está falando, a câmera está no mesmo nível da altura dos olhos do Manfred. Ou seja, ela está em casa, ela está no mesmo nível social ali. Enquanto quando ela está na casa dos Cravinhos, a câmera é um pouco mais alta para justamente demonstrar essa questão de quem está olhando de cima para baixo. Já quando a gente vai
para a descrição do Daniel, quando as duas famílias se encontram, eles estão no mesmo enquadre de câmera, porém há uma distância muito grande entre eles. A câmera está na mesma altura, eles estão na mesma altura, só que há uma distância enorme da poltrona onde o Manfred e a Marisa se encontram e onde fica o sofá com a família do Daniel. É uma distância muito grande e ainda com um centro no meio, como se dissesse assim, ó, não há apenas um abismo de diferença, como também há obstáculos no meio. Eu achei essa narrativa metalinguística fantástica, porque traz um pouco do que realmente eles devem ter vivido naquele momento. E uma coisa que é igual em todos os dois filmes, tanto pela ótica da Suzanne, quanto pela ótica do Daniel, é que ela tinha um apego pela família dele. Ela tinha um apego. Enquanto a família dela era extremamente controladora. Era uma família onde tudo tinha que acontecer milimetricamente dentro daquilo planejado. Ela e o irmão tinham que viver para estudar, não podia ter tempo para nada, tem que tirar as melhores notas, tem que ser os melhores em tudo e entrar exatamente nas universidades que eram de interesse do Manfred e da Marise. Então, isso daí é uma coisa que eu acredito que fica óbvio, que é um ponto em comum da narrativa, para quem estiver assistindo saber que isso daí está igual na visão dos dois, então a gente tem um pouco mais de pé na realidade do depoimento deles. Quando a gente vê que ela era apegada à família do Cravinhos, mas ela não era apegada à família dela e a família dela era extremamente exigente. Com isso, o que nós podemos tirar desse filme? Até porque o filme não tem um desfecho, assim, não tem um final, vamos assim dizer, nenhum dos dois filmes, porque como ele retrata o diálogo, como ele retrata a narrativa que cada um deu no julgamento, termina exatamente onde acaba a narrativa do julgamento. Então o filme não tem um final. Para mim isso foi um ponto de certa forma negativo. E por que um ponto negativo? Porque eles poderiam ter explorado um pouco mais. Eles poderiam ter puxado um pouco mais. Talvez puxado um pouco mais para ficção, talvez. Mas a história em si já é quase que um nível de ficção. Então eles poderiam ter esticado um pouco mais, mostrado o que aconteceu com eles em relação à prisão, após, como eles caminharam dentro da prisão, cada um deles. Mas infelizmente eu acho que isso aí foi uma coisa que faltou e foi perdida no filme. Mas né, eu não sou diretor nem sou roteirista, então... Agora vamos falar sobre o caso em si. Dia 30 de outubro de 2002 foi a fatídica noite do crime, onde os irmãos Cravinhos matam a pauladas o Manfred e a Marisa von Richthofen, com a ajuda da Suzanne. Ponto interessante sobre essa noite. Como eles não eram de fato assassinos, como eles não tinham eles não eram tão frios, eles achavam que era só bater e matar. No depoimento deles, eles falam que todo aquele ritual de botar a toalha na cara deles, derramar água, foi feito porque eles não aguentavam o ronco dos dois sufocando. Porque no momento que a gente sofre um traumatismo crânioencefálico, a tendência é que a nossa consciência se desligue. Quando a consciência desliga, algumas partes motoras elas vão perder um pouco do seu tônus muscular. Ou seja, com isso, a língua ela simplesmente fica flácida. E quando ela fica flácida, ela vai para trás. E ela tampa a via respiratória. E você começa a sufocar. Conscientemente? Acredito que não, devido à quantidade de perda de massa encefálica de cada um deles. Mas o ronco da morte, esse ronco do tentar respirar, tentar puxar o ar, foi muito aterrorizante para eles, e é justamente por isso que eles sufocam o casal. Mas no laudo da necropsia está como morte devido a traumatismo crânioencefálico. Então eles não estavam preparados porque eles estavam achando que era um CSI, botaram luvas, botaram meia calça, eles estavam tentando evitar que fossem detectados lá. Só que imagine só, se você já frequenta a sua casa, por que você vai evitar digitais numa casa que você já frequenta? Então a gente vê um pensamento muito pueril, muito pobre deles em relação a isso. E uma das características que chamou a atenção da polícia, especialmente do policial que descobriu o corpo do casal, é que quando eles chegam para relatar para Suzanne, para o Andreas e para o Daniel, que estão do lado de fora da casa, e ele chega sem saber direito como comunicar, mas quando ele comunica a morte, enquanto o Andreas começa a chorar, a Suzanne ela olha para o policial e diz: tá, e agora?
Eu falo com quem? O que é que eu faço? Tipo, ela não chorou, ela não esboçou emoções, e isso daí já foi um sinal de alerta para a polícia. Um outro sinal de alerta do caso é a relação de que no enterro, vocês podem pesquisar aí no YouTube, no enterro, a imagem dela, ela foi com uma blusinha curta, ela foi mostrando a barriga, ela foi assim como se estivesse dando um passeio no shopping pro enterro do pai e da mãe. E isso foi outra coisa que chamou a atenção. Enquanto todo mundo está com a vestimenta mais comportada, ela está completamente ali chamando a atenção. É tanto que se você olhar a foto, a primeira pessoa que você nota na foto do enterro é ela, porque é a única pessoa que está expondo o seu corpo. Então a gente já tem outro dado que chamou a atenção. Uma característica interessante sobre isso é... Eu vi uma entrevista do perito Salada, que foi o perito responsável por analisar a cena do crime, que ele estava de plantão e foi ele que fez a análise da cena do crime. Ele relata que a casa era extremamente impecável. Haviam 4 pessoas morando nessa casa e tinha também a empregada. Mas a casa é como se não houvesse ninguém, ele relata. Era tudo milimetricamente no seu lugar. Nada era tirado do lugar. Tudo estava lá como se a casa fosse um museu intocável. Daí a gente vê o controle que era exercido pelo Manfred e pela Marisia em cima dos filhos. Era uma família extremamente controlada, uma família extremamente dentro de regras que não poderiam ser quebradas. E é justamente por isso que eles não apoiam o relacionamento da Suzane com o Daniel. Não só porque o Daniel é pobre, não só porque o Daniel ele é aeromodelista. Inclusive ele passou no curso de Direito, mas ele desistiu para ser aeromodelista. Então isso para a família eu acho que surtou mais ainda a cabeça deles. Então eles não aceitam, né? A Suzane vai dizer que isso daí foi o grande pivô, foi o grande motivo. Mas quando a gente olha por uma perspectiva, a gente for fazer uma análise um pouco mais psicológica, um pouco mais voltada para o transtorno de personalidade antissocial, o TPA, em resumo, ou popularmente conhecido a psicopatia, o psicopata, a personalidade psicopática, sociopática, como você queira chamar. Se formos olhar por esse lado, o sujeito que tem esse transtorno, ou como também chamamos na psicanálise, o sujeito de estrutura perversa, ele apenas arruma uma desculpa para ele realizar o ato de seu desejo. O outro, ele é uma via para realizar o meu desejo. Logo, eu quero viver com esse namorado, eu quero viver com essa pessoa, eu quero ter o luxo com aquela pessoa, mas outras me impedem. E eu acredito que talvez o principal estopim tenha sido quando o Manfred ameaçou deserdar ela, ou seja, vai tirar a vida boa. Que para vocês terem uma noção, a Suzane, no ano de 2002, quando o dólar estava igual ao real, um real valia $1, a Suzane recebia uma mesada de $1.000 por mês. Era $1.000 por mês que ela recebia. Então imagine, hoje em dia daria, sei lá, eu acho que 5, 7 mil reais por mês, mais ou menos. Seria a mesada que ela receberia hoje. Então imagina, você receber de mesada em torno de 5 a 7 mil reais por mês. E isso era uma mesada controlada, que já era considerado pouco. Então ela não queria perder esse luxo, ela não queria perder essa vida, eu não vou nem chamar uma vida de dondoca, mas essa vida de riqueza. E algumas pessoas perguntam às vezes, mas por que que ela foi se relacionar com uma pessoa mais pobre, de classe mais baixa? Já que a gente sabe que geralmente a tendência é um rico se relacionar com um rico. E aí a gente pode pegar justamente sobre essa questão dessa estrutura perversa, desse sujeito perverso. Porque o sujeito perverso, como eu disse antes, ele usa o outro como via. O outro é a via do seu prazer. Ela é extremamente sedutora, ela é extremamente manipuladora. E ela precisava manipular alguém de uma maneira mais fácil. E vê só, embora o pai dele fosse, se eu não me engano, o pai dele era escrivão da polícia, e ele viajasse para campeonatos de aeromodelismo, ganhasse prêmios, ele viajou, se não me falha a memória, para várias cidades, para vários países da Europa, para participar de campeonatos de aeromodelismo, mas comparado ao nível da família Richthofen, a família Cravinhos estava lá embaixo, sabe? É incomparável um do outro. E isso é fácil para ela, então, enquanto manipuladora, conseguir tirar dele o que ela deseja. Porque, veja só, eu tô te dando aquilo que tu não tem. Eu tô te dando aquele relógio que tu quer ter e tu não tem. Eu tô te proporcionando comprar um carro, que ela ajudou ele a comprar o carro, o Daniel.
Então, eu estou te dando a entrada de um carro, eu estou ajudando a pagar a parcela de um carro, eu estou te pagando viagens para o litoral, eu estou te dando aquilo que você mais deseja ou que você desejaria. É isso que ela fazia com ele. Em troca, me ame, entendeu? É uma troca. Eu dou sabendo que eu vou ter alguma coisa de volta. E o que é que ela quer de volta? A submissão e o amor da pessoa. Então ela consegue a submissão dele, consegue o amor dele, e aí ela tem ele na mão para fazer a manipulação. Por isso que eu acredito que o segundo filme, que é A Menina que Matou os Pais, eu acredito um relato muito mais próximo do real do que O Menino que Matou Meus Pais. Porque a Suzana, ela tem essa característica manipulatória por onde ela passou na história de vida dela. E trazer o Daniel, um menino de família, de certa forma, humilde, para um ambiente de uma casa cheia de riquezas, é muito mais fácil de conseguir manipular essa pessoa, porque eu estou dando o que aquela pessoa não tem, eu estou dando aquilo que aquela pessoa deseja, eu estou dando fragmentos, migalhas do que é bom da minha vida, do que é de melhor da minha vida para aquela pessoa. Em troca disso, eu estou dando o meu amor também junto, eu não estou dando só o dinheiro, eu também estou dando meu amor à pessoa. Então percebam como isso é extremamente manipulatório. E é isso que, como eu falei anteriormente, acontece no relacionamento abusivo. Não necessita a pessoa ter dinheiro, mas apenas necessita de como eu sei, uma hora elogiar a pessoa, outra hora criticar a pessoa. Eu diminuo a pessoa para ela se sentir mal, depois eu elevo ela, e aí eu tenho uma pessoa na minha mão. Durante o filme, a Suzana, ela faz muito isso, de enquanto eles estão fazendo sexo, ou quando eles vão começar a fazer sexo, ela surta. Ah, porque eu não consigo por causa disso, daquilo, outro. Depois ela revela que o pai abusava dela. Algo que pode ter acontecido, pode, mas eu pessoalmente eu não creio. Mas pode ter acontecido, mas eu não creio. E ela usa isso como arma para o Daniel cair ainda mais ainda na lábia dela e ter o desejo de matar os pais dela. Ela não só usa isso, como ela usa outros pequenos detalhes. Às vezes ela vai lá e critica ele de alguma coisa, meio que culpa ele. Ah, você tá me cobrando isso. Mas depois ela elogia. É o que acontece em relacionamentos abusivos. Se você passa por isso no relacionamento, já fica a dica. Termina, corra, saia. Você não está num relacionamento saudável. Você está sendo manipulado, você está sendo manipulada. E você não está vivendo um amor. Você está vivendo um controle de outra pessoa. Você está sendo uma marionete de outra pessoa sem você perceber. Então aqui já fica uma dica para a vida de vocês, já fica uma reflexão no meio da nossa análise. E voltando para Suzane, ela fez vários testes de Rorschach. Em todos os testes de Rorschach, o resultado não foi positivo. Todos os testes mostram que ela tem algum tipo de transtorno. Seria possivelmente esse transtorno de personalidade antissocial, que é o popular psicopata. Até porque ela não demonstra remorso. Segundo quem assistiu o julgamento dela, eu, se não me engano, porque eu já assisti muita coisa sobre ela, eu acho que foi de novo o Salada, ele diz que a única vez, o único momento que durante o julgamento ela chora é quando ela é condenada. Quando mostra as fotos do pai, da mãe, brutalmente assassinados, quando vem os relatos, os questionamentos, ela está sempre apática, ela está sempre fria. Mas quando bateu 38 anos, e se não me falha a memória, 2 meses de cadeia, é aí que ela chora. Chora de remorso? Não. Ela chora porque agora ela percebeu, eita, deu ruim, agora minha vida acabou, meu luxo acabou, tudo acabou. Então o choro dela não é um choro de remorso, não é um choro de arrependimento, é um choro de percepção da consequência do ato dela. Ela percebeu que deu ruim, percebeu que agora tem que passar boa parte da vida dela, uma menina nova, tem que passar boa parte da vida dela numa cadeia. E é por isso que ela chora. Ela não chora por arrependimento, ela não chora pela morte dos pais, ela não chora pelo que aconteceu com o irmão, o que vai acontecer com o irmão, ela não chora por isso. Ela chora por ela, que é uma característica de pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial. Elas são extremamente narcisistas. Sou eu. Tem que acontecer para mim. Então tudo tem que ser ao meu redor. Até se eu ajudo uma pessoa, eu estou dizendo, não, eu estou lhe ajudando, mas esse eu estou lhe ajudando tem alguma coisa em troca. É para você falar bem, é para acontecer alguma coisa. E é exatamente o que ela fazia. Em relação ao porquê, algumas pessoas também se perguntam, por que que ela não cometeu nenhum crime antes? Por que que foi logo com os pais? 2 pontos principais. Os pais não permitiam ela fazer o que ela queria.
Segundo ponto, ela conheceu uma família que permitia a ela, que era permissiva, que dava a ela o que ela queria, que era a família do Cravinhos. Ela podia ir pra lá, ela podia ir pra festa, ela podia beber, ela podia transar com ele na casa dela. Aliás, na casa dela não, na casa do Cravinhos, que na casa dela não podia, que as portas tinham que estar sempre abertas, até a porta dos pais eram abertas, por isso que eles entraram facilmente e assassinaram o Manfred e a Marísia. Com isso, ela experimentou um novo mundo. Ela experimentou um mundo que não tinha regras, era um mundo que não pautava ela no que ela tinha que fazer. Que você tem que estudar, você tem que ser melhor, você não pode fazer isso, você tem que ser um exemplo, todo mundo tem que olhar para você com admiração. Isso foi cortado dela. Ela olhou e foi, pô, posso aproveitar. Quando ela começou a aproveitar com o Daniel e com o Christian, e também levava o irmão dela, o Andrés, então ela conhece o novo mundo. É daí que ela se apega à família de Daniel. Ela amava a família de Daniel? Eu acho muito difícil. Ela amar a família de Daniel. Ela ter amado um dia a família de Daniel. Eu acho muito mais fácil ela ter amado o que estar com a família do Daniel proporcionava para ela, que era a liberdade que estar com a família dela não dava. Então, ela gostava da liberdade e tinha essa via, que era a família Cravinhos, mas não de amar a família, não de sou apaixonada por essa família, são meus pais, como ela relata que tinha eles como os pais. Não, ela tinha eles como via de fazer o que ela queria. Era basicamente isso. E ela não queria perder essa boquinha. Ela não queria perder esse conforto de fazer o que ela queria, mas ela também não queria perder o dinheiro dela. E qual é a via? Como todo bom psicopata, embora até onde eu saiba, nenhum psicólogo diagnosticou ela até agora com o lado de transtorno de personalidade antissocial, mas ela tem tantas características que eu acho difícil ela não ser. Como todo bom psicopata, como toda boa pessoa com estrutura perversa, ela arruma uma desculpa. Ela cria um pai abusivo sexualmente, ela cria um pai que não permite que ela tenha uma vida social plena, um pai e uma mãe, e ela ainda por cima, né, ela vai trazer também a questão de vou perder minha herança, então eu não tinha escolha, a única escolha que tinha era matar meu pai e matar minha mãe. Outras pessoas dialogariam, outras pessoas deixariam o namorado, outras pessoas prefeririam ser deserdadas, mas ela não. Ela foi pelo caminho mais fácil, ela foi pelo caminho do assassinato. Voltaria a Suzane a cometer um crime? É difícil dizer se ela voltaria ou não a cometer um crime. Mas eu acredito que se houvesse as circunstâncias certas, a desculpa certa, talvez ela não botasse a mão na massa como ela fez, como ela não fez, né, aliás, como ela não fez. Ela poderia repetir isso ou ela poderia de fato pôr a mão na massa e fazer o assassinato. Mas dependeria de todo um contexto. E agora, eu tendo dito isto, vamos um pouco para a Suzane em si mesmo. Quem é essa criatura? Quem é essa pessoa que matou o pai, que matou a mãe, que manipulou o namorado, que manipulou o cunhado e levou eles a cometerem um crime tão brutal? Tão brutal, gente, quem é da área de saúde vai entender melhor o que eu vou dizer agora, tão brutal que um dos golpes que o Christian deu na Marísia, com a barra de aeromodelismo, faturou o ocioide. O ocioide é esse osso daqui da gente, que no homem é mais proeminente que a gente vê aqui, do pomo de Adão. Isso é um osso suspenso. Esse osso ele não está ligado a nenhuma articulação, ele não está ligado a nenhum outro osso do corpo, ele é suspenso. E ele foi fraturado com a pancada. Imagina o quão violento isso não foi. E ela conseguiu desencadear uma fúria nesses dois, que é impressionante. Mas aí vamos ver um pouco da história da Suzane. Porque ela presa, ela conseguiu, segundo relatos, ela conseguiu seduzir uma diretora de um presídio que ela estava. Ela conseguiu seduzir a presa que era chefe de onde ela estava. Ela conseguiu seduzir, que agora eu esqueci o nome dela. Ela depois, veja só como ela migra. Ela conseguiu seduzir um médico gay. Ela seduziu um médico gay ao ponto de quando tem uma rebelião na cadeia, o médico esconder ela dentro de um armário da enfermaria para ela não ser morta. Ela conseguiu seduzir um promotor, o cara deixou a família por ela, ela não quis o cara.
Eu acho que foi só por diversão mesmo. Ela conseguiu seduzir um advogado e ela ainda conseguiu seduzir o Gugu. A gente ainda teve o Gugu. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam a entrevista dela com o Gugu. É 1 hora e 38 minutos de entrevista. É um pouco longa, mas é uma entrevista fantástica, onde o Gugu chega, mesmo assim, voadora no lustre em cima da Suzane, fazendo pergunta mesmo assim, que se fosse outra pessoa no lugar dela, desabaria facilmente. Mas ela não. Ela vai, ela analisa o Gugu, ela consegue achar um ponto fraco no Gugu, ela seduz o Gugu, ela leva a entrevista aonde ela quer e depois disso tudo, ela ainda consegue arrancar dinheiro do Gugu, que o Gugu ainda deu umas máquinas, porque ela diz na entrevista que o sonho dela é abrir um negócio de costura, porque ela aprendeu na prisão a costurar e tal, e o Gugu dá pra ela as máquinas de costura caríssimas. Ele ainda financia ela com dinheiro e com máquina para ela poder trabalhar na prisão e conseguir um dinheirinho dela, a bichinha, coitadinha. Só faltou o Gugu virar hétero e casar com ela, pra vocês terem noção de como essa mulher é manipuladora. E partindo dessa entrevista, eu quero trazer um pouco da personalidade dela. E durante essa entrevista, o Gugu vai mostrar uma foto de família para ela. É a foto clássica que aparece na internet da família von Richthofen. E quando ele mostra para ela, ele questiona ela de como ela se sente vendo aquela foto. E ela balança a cabeça dizendo que não, e ela vai dizendo muita saudade, muita saudade. Ela fecha o olho de forma contundente, como quem diz assim, eu não quero ver isso, eu não quero afirmar isso. E ela balança a cabeça dizendo que não, e ao mesmo tempo ela diz que sente muita saudade. Sabe? O corpo dela tá falando, não, aqui não existe saudade aqui. E ela dá um sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho de desdém, como quem diz assim, sinto saudade, vá nessa que eu sinto saudade. Então isso é bem interessante da personalidade dela, porque ela não consegue ter um vínculo empático, ela não consegue ter um vínculo real afetivo com as pessoas quando ela é questionada. Quando o Gugu pergunta a ela sobre o irmão dela, o Andrés, ela vai dizer que eu sei que eu fiz muito mal a ele, eu sei que ele sofre, mas todo momento que ela está dizendo que sabe que ele sofre, que sabe que fez mal, todo esse momento ela tá com as trajetórias oculares dela voltado para o lúdico, voltado para a criação, ou seja, ela não está dizendo a verdade, ela está tentando criar um sentimento empático, ela está tentando criar ali, elaborar um sentimento empático para ela trazer para dentro da narrativa dela. Por quê? Porque ela não sabe o que é empatia, ela não consegue se ligar empaticamente a outras pessoas. Como ela não consegue se ligar, então ela precisa criar uma noção desse sentimento para ela trazer esse sentimento e botar para fora na narrativa dela. É exatamente o que ela faz quando ela fala do irmão. Quando o Google pergunta até sobre a questão da herança, ela diz, não, a herança é toda dele, a herança é toda dele. Mas ao mesmo tempo ela está negando que a herança é deles. Impressionante como uma pessoa consegue fazer isso. Ou seja, ela não tem empatia com a família. Ela nunca teve, ela nunca se arrependeu disto. E durante essa conversa, eu acho que até no trecho que é quando o Gugu pergunta para ela sobre o irmão, se não me engano, nesse trecho, gente, ela olha pro Gugu, ela olha no olho, ela atravessa a alma do Gugu ali. Ela fez um espetinho de churrasco com o olho do Gugu ali. Ela atravessou a alma dele, ela olha para ele, ela sorri e ela abre aquela boquinha sexy pro Gugu, como quem diz: e aí, velho? Rola um beijo? Rola, tem pra hoje. Ela faz isso com o Gugu. E depois disso a entrevista, ó, desencamba e fica tudo na mão dela. É impressionante. E o interessante é que pouco depois disso, aí o Gugu vai, na narrativa do Gugu, na edição, o Gugu vai dizer, nós conseguimos ganhar a confiança da Suzane. A Gugu não ganhou confiança nenhuma, ela ganhou a confiança de todo mundo lá dentro. Então, olha só como essa criatura, ela é manipuladora. Como ela conseguiu fazer um Gugu que tem experiências de anos na TV, sabia muito bem como entrevistar alguém, até porque as primeiras perguntas dele são extremamente incisivas, já pergunta a si mesmo para pegar você na pancada, para desestabilizar a pessoa em relação à morte, mas ela não demonstra nada. Durante o diálogo da própria foto,
o Gugu vai questionar ela mais um pouco sobre a foto, ela descreve o dia, ela bem sorridente, nesse dia a gente saiu, nesse dia a gente fez isso, nesse dia a gente fez isso, nesse dia a gente fez aquilo. Cara, tu tá olhando a foto do teu pai e da tua mãe brutalmente assassinados numa cama com massa encefálica espalhada por toda a parede do quarto, morrendo como tá no laudo da necropsia, morte agônica. Eles morreram sufocados com a própria língua. A própria língua sufocou eles. Foi uma morte lenta. Tu olha pra isso e tu tá rindo, lembrando que tu passeou naquele dia. É um nível de insensibilidade, um nível de empatia. É, assim, difícil até de descrever. E ainda tem mais, porque nesse mesmo momento, o Gugu, ele perde a calma ali, dá pra ver que ele perde a calma. E ele pergunta pra ela, o que você sente quando você vê a foto? Viu? Ele levantar, sacudir ela, dizer, o que você sente disso aqui, pelo amor de Deus? Porque ela não demonstra sentimento nenhum. E quando ele pergunta pra ela o que é que ela sente, o que é que, quando ela vê aquela foto, o que é que ela tira daquela foto em relação a tudo que aconteceu, em relação ao que ela fez, ela diz que eu perdi um pedaço de mim. Veja só, ela não disse que perdeu o pai, ela não disse que perdeu a mãe, ela não disse que estragou a vida do irmão dela. Ela diz, eu perdi um pedaço de mim. Clássico de uma pessoa narcisista. Pessoa que pensa em si. Ela é muito narcisista. E quando ela coloca isso, fica bem claro. Porque pais e mães são as pessoas que nós tendemos a colocar, aliás, a falar, perdão, no sentido de meu filho é um pedaço meu filho é minha continuidade. Ela não, ela disse que perdeu um pedaço dela. Ela perdeu um pedaço dela em relação aos pais quando ela disse isso, acho muito difícil. Acho muito mais provável que esse pedaço dela que ela relata perder é mais um pedaço do que ela tinha, um pedaço dos prazeres que ela tinha, um pedaço da liberdade que ela tinha, do dinheiro que ela tinha. Quando ela fala um pedaço de mim, é um pedaço do que ela tinha, não um pedaço da sua família. E novamente falando do Grande Salada, cara, eu sou fã desse perito. E ele vai dizer que quando ele vê já eles presos, né, o Daniel, o Christian e a Suzane, ele relata que ele vê um Christian perdido, um Daniel arrependido e uma geladeira. Ele nem cita o nome da Suzane, ele diz uma geladeira. Então imagina, gente, o Christian, que foi quem matou a Marísia, completamente perdido, como que foi que eu fiz da minha vida? Que danado eu escolhi fazer? Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu tô, perdi a minha vida, estraguei a minha vida, joguei minha vida fora, por causa da namorada do meu irmão, não é nem pela namorada do cara, é por causa da namorada do meu irmão. Tá lá o Daniel, arrependido, tipo, eu fiz tudo isso por causa, né? Acho que todo mundo sabe o que eu tô querendo dizer aqui, né? Fiz tudo isso por causa... Enquanto a Suzane tá lá, quietinha, calma, tranquila. Inclusive, tá lá no relato do Daniel e aparece no filme, que depois que eles terminam, sufocam o pai e a mãe, botam um saco de lixo na cabeça deles, a toalha, eles colocam a toalha molhada, derrama a água com a jarra, e depois eles colocam um saco na cabeça dos pais. E no caso da Marísia, o Cristo ainda soca a toalha na boca dela, para ver se ela morre logo. Porque é ela que estava fazendo os barulhos mais agoniantes de morte. E quando o Daniel se encontra com a Suzane olha pro Daniel e diz, já acabou? Gente, já acabou? Tipo, pô, é teu pai e tua mãe que tá lá em cima, tá ligado? Já acabou. E outro detalhe da personalidade dela. Após a morte do pai e da mãe dela foram, se não me engano, 2 ou 3 dias antes do aniversário da Suzane. Poucas pessoas sabem disso. Foi muito próximo do aniversário dela, de 2 a 3 dias. Então, quando há o velório do pai e da mãe, no outro dia ou 2 dias depois, a Suzane faz uma festa na piscina da casa comemorando o aniversário dela. Com os irmãos cravinhos, com o irmão dela e com os amigos. Ela faz uma festa em comemoração ao aniversário dela. E uma característica de muitas pessoas que têm esse comportamento antissocial é de que alguns crimes, quando não é um serial killer, é de que alguns crimes eles são cometidos próximo de datas importantes. Por exemplo,
próximo de um Natal, próximo de um Ano Novo, próximo do Dia das Mães, Dia dos Pais, uma data específica que, vamos dizer assim, é uma data que merece uma comemoração. Então eu cometo aquele crime numa forma de comemoração àquela data que está vindo. E é o que a Suzane faz. É quase como se o crime fosse para ela um presente de aniversário. Fosse como se os irmãos Cravinhos estivessem dando para ela um presente de aniversário. Que o presente seria justamente a liberdade de não estar mais presa às regras dos pais e poder ter o dinheiro deles. Inclusive, o psiquiatra forense, Guido Palomba, ele tem até alguns artigos falando sobre isso. Sobre as datas comemorativas e assassinos. Que muitos tendem a fazer isso, a assassinar perto de datas comemorativas. E no caso da Suzane, não foi diferente. Ela, vamos dizer assim, ela pediu de presente pro Daniel e pro Christian a morte dos pais. Foi o presente maior dela, foi esse. Inclusive, no filme, se não me falha a memória, eu só não sei qual filme, né, porque eu assisti os dois seguidos, que tem até esse diálogo, deles dizendo que vai ser o presente de aniversário da Suzane. Ou seja, ela fez com que dois irmãos matassem o pai e a mãe com uma forma de presente de aniversário para ela. Olha que presente de aniversário lindo. O pai e a mãe brutalmente mortos. E outro ponto, gente. Olha só que legal. E o Daniel não, perdão. O Andreas, o irmão. Lembre-se. Semente, que é semente, tende a dar o mesmo fruto, ou um fruto com sabor muito parecido em outra árvore. Enquanto eu estava estudando um pouco a história da família Richthofen, eu descobri uma coisa, que o Christian, se não me falha a memória, ele deu uma espingarda de chumbinho para o Andreas. E a empregada da residência chegou a relatar que em uma tarde ela recolheu 30 passarinhos mortos, que o Andreas ficou matando os passarinhos com a espingarda de chumbinho. 30 passarinhos mortos em uma tarde. Que a empregada saiu limpando pela casa, os passarinhos, todo o terreno da casa, piscina, que ele estava matando os passarinhos. E olha só, uma das características de pessoas que podem futuramente desenvolver ou que são psicopatas, trazendo por termo popular, é a violência contra animais. A violência contra animais geralmente gosta de brincar com fogo e comportamentos desviantes na idade mais jovem. Então a gente tem um Andreas que saía escondido de casa, a gente tem um Andreas com características de maus tratos a animais, ou seja, ele tinha tudo para ser uma semente tão podre igual a Suzane. Por que ele não foi? Não sei, mas recentemente ele foi preso e foi descoberto que ele não só se transformou em um usuário de drogas, um dependente químico, como também ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, além do garoto ter a possibilidade de traços de um transtorno de conduta, que futuramente poderia evoluir para um transtorno de personalidade antissocial, ele agora na fase adulta, além de ser usuário de drogas, ele também está diagnosticado como esquizofrênico. O que é que a gente pode tirar disso? Ninguém daquela família era normal. É o que a gente pode tirar disso. Inclusive, se alguém souber, eu peço que coloque aqui nos comentários, que mais ou menos na época que teve a morte, um repórter, ele deu uma entrevista de que ele tinha entrevistado o Manfred Richthofen. E para quem não sabe, o Manfred, ele é descendente direto do Barão Vermelho, que foi aquele grande aviador da Primeira Guerra Mundial da Alemanha, que foi conhecido como um dos maiores aviadores em combate. Inclusive tem até um filme, O Barão Vermelho, que conta a história dele. Então o Manfred, ele era descendência direta, no caso a Suzane, né, é descendência direta, e o Andrés também, do Barão Vermelho da Alemanha. E o Manfred, ele se orgulhava disso, que esse repórter ele vai dizer na entrevista de que um quadro que foi pintado na época, eu acho que foi pelo Picasso, que é de uma cidade em chamas por causa de um bombardeio, e o Manfred vai dizer para ele, dizer assim, olha, essa obra só existe porque acho que era o avô dele, era o bisavô dele, acho que é bisavô, porque meu bisavô bombardeou essa cidade, senão essa grande obra não existiria. Cara, o cara estava enaltecendo alguém que matou centenas de pessoas em um bombardeio, centenas de civis em um bombardeio, porque o quadro foi pintado e o quadro foi bonito. Então a gente vê que havia dentro dessa família
uma organização familiar não muito bem saudável. Isso quer dizer que essa organização social não saudável levou a Suzane a ser a possível psicopata que ela é? Não, psicopata nasce. A pessoa de estrutura, voltando para um termo mais psicanalítico, que é a minha área, a pessoa de estrutura perversa, ela nasce perversa, ela vive sua vida perversa, ela morre perversa. Não há tratamentos, não há medicação, não há terapia, nada. O sujeito perverso, o sujeito psicopata, ele vai morrer dessa forma, porque ele nasce assim. É um transtorno de personalidade. Basicamente, é como ele se vê e como ele existe no mundo. Há regras, sim, há regras. Ele tem noção das regras sociais, do não matar, do não roubar, não torturar animais, etc. Sim, ele tem noção dessas regras. Porém, essas regras pouco importam para esse sujeito. Porque o que importa para esse sujeito é o que a gente vai ver na psicanálise, o que a gente chama do princípio do prazer. Esses indivíduos, eles vivem pelo princípio do prazer. Se me dá prazer, pouco me importa se há leis sociais que dizem para eu não fazer. Eu vou lá e eu vou fazer. E problema da sociedade, se ela não me deixa fazer, eu vou arrumar uma forma. Como eu arrumo uma forma? Criando desculpas sociais. Como, por exemplo, no caso da Suzane. O meu pai me violentava, meu pai queria me deserdar. Meus pais não queriam me deixar namorar. E isso é uma característica. O psicopata, ele nunca assume plenamente o seu crime. Ele pode assumir o que ele fez, mas ele não assume a totalidade porque a culpa é da vítima. Um psicopata que não mata, mas vamos supor um psicopata que extorque dinheiro de um velhinho, por exemplo. A desculpa dele vai ser: ah, quem mandou esse velhinho ser burro? Se ele fosse mais bem informado, eu não teria roubado o dinheiro dele. Se não fosse eu, seria outro. Então sempre a vítima é a culpada para o psicopata, assim como a Suzane faz. E ainda joga a culpa em cima do Daniel Cravinhos. Bota ele como um abusador, bota ele como alguém que de fato convenceu ela a cometer o crime. Só que, se realmente eu tivesse convencido, ela tinha também posto a mão na massa, né? Ela tinha participado. Ela não tinha ficado embaixo e deixar eles fazerem o trabalho sujo. Isso me remonta muito ao Charles Manson, que aqui eu não vou falar nesse vídeo do Manson. Mas o Manson fez basicamente a mesma coisa da Suzane. Convenceu pessoas para matar em nome dele. E é isso que aconteceu. Então, para finalizar o nosso vídeo, tendo trazido toda essa gama de coisas sobre a Suzane, sobre a família dela, sobre os dois filmes, que inclusive, volto a dizer, recomendo que vocês assistam esses dois filmes. Assistam primeiro O Menino que Matou Meus Pais, que é a visão do relatório da Suzane, o depoimento da Suzane. Depois assistam A Menina que Matou os Pais, e pelo menos ao meu ver, e também por todo o tempo que eu estudo esse caso, que eu vejo entrevistas e tudo mais, o segundo é muito mais coerente. É 100% real? Não, porque é lógico que o Daniel também ali com seus advogados vão criar uma narrativa que vai ajudar mais ele do que a Suzane. Mas com certeza é muito mais fidedigno do que o da Suzane, que é O Menino que Matou Meus Pais. Assistam. Não se esqueçam também da recomendação do livro, vai estar aqui na descrição, que é o Casos de Família da Ilana Casoy, onde vai ter não só o caso dos Richthofen, mas também da família Nardoni. E sobretudo, gente, se você está sendo vítima de um relacionamento abusivo, se você está na mão de uma pessoa que lhe manipula, de uma pessoa que lhe violenta fisicamente, que lhe violenta psicologicamente, se você não quer denunciar por medo de represálias, é seu direito, mas não fique preso ou presa a esse abusador ou essa abusadora. É através de uma manipulação simples, é através do eu te dou isso pelo teu amor, sou eu quem de verdade te ama. Quem te atura? Sou eu. Se você me perder, quem é que vai aguentar os teus surtos? Quem é que vai aguentar isso ou aquilo outro? Então, saia desse abuso, saia dessa relação. Se vê que é necessário denunciar porque é algo muito grande, denuncie. Se acha melhor não ou tem medo de represálias, deixe, abandone, largue, porque começa dessa forma sutil até que a pessoa consiga que você faça o que ela quer. E se for de fato um psicopata, ela vai conseguir que você mate para ela, como a Suzane fez. Ela vai conseguir que você roube para ela.
ela vai conseguir que você seja um escravo, uma escrava para ela. Então, se você detectou coisas que eu trouxe aqui dentro do seu relacionamento, repense ele, reanalise o contexto de como começou, dos pontos positivos, dos pontos negativos e quantas vezes as pessoas te diminuem dentro do relacionamento e depois te enaltecem assim, bem pouquinho. E você se sente novamente grande porque aquela pessoa te deu um elogio bem pequeno após ter te derrubado. Se isso acontecer, já sabe, corra, ajude-se, procure um suporte psicológico, bote para fora, não guarde para você, para que você não seja vítima de alguém, para que você não torne outras pessoas vítimas por você estar sendo manipulado ou manipulada por uma pessoa que diz que te ama, por uma pessoa que diz que te quer, por uma pessoa que diz que você é o amor da vida dela. Então, assim, não é só uma análise que eu trouxe aqui, estou também trazendo uma lição de vida, estou trazendo aqui também uma orientação para a vida de vocês. Se te diminui e depois te aumenta, não é amor, não é paixão. O que é, na verdade, é manipulação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos voltando aí a produzir nossos vídeos. E não se esquece, né? Deixa o seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário. Olha todos os links que vão aparecer aqui na descrição. E, sobretudo, compartilha aqui para ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber mais notificações. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.